Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo no tromboembolismo venoso, que é, sem dúvida, uma daquelas condições que tiram o sono de qualquer um na emergência. A nossa meta aqui é bem clara: construir juntos um raciocínio clínico afiado que vá desde a primeira suspeita até o tratamento final, sempre pensando, claro, no melhor para o nosso paciente. Imaginem a cena. É o nosso ponto de partida. Sala de emergência, chega um paciente com dispneia súbita. É um cenário clássico, né? Um sintoma super comum, mas que pode esconder uma condição gravíssima. E é exatamente aqui que a nossa agilidade mental faz toda a diferença. A capacidade de estratificar o risco e acionar o algoritmo diagnóstico certo e rápido é o que vai, literalmente, definir o futuro desse paciente. Ok, primeiro ponto, e esse é crucial, a gente precisa colocar na cabeça que TEP e TVV não são duas coisas separadas. Pensem nelas como duas faces da mesma moeda, sabe? Ambas são manifestações do tromboembolismo venoso. A doença é a mesma, a fisiopatologia por trás é a mesma. O que muda apenas onde o vaso sanguíneo foi obstruído. Entender isso desde o começo é a base de tudo que a gente vai discutir. E aqui a gente vê essa relação de causa e consequência de forma bem clara. Então, tudo começa lá embaixo, nas pernas, com a formação de um trombo numa veia profunda. Esse é o evento primário, a TVP. Mas o grande perigo, a consequência que pode ser fatal, é quando um pedaço desse trombo se solta. Ele vira um êmbolo. E aí começa uma viagem perigosa pela corrente sanguínea. Sobe, passa pelo lado direito do coração e, bum, vai parar lá na artéria pulmonar, causando a obstrução. Esse é o TEP. Beleza? Então nosso roteiro vai ser bem direto ao ponto. A gente começa com a patogenia e os fatores de risco, passa para as manifestações clínicas, mergulha no raciocínio diagnóstico, discute o manejo do paciente estável e instável e fecha com alguns casos especiais e profilaxia. Muito bem, vamos começar pelo começo. Patogenia e fatores de risco. Para a gente, se quer pensar em TEV, a gente precisa primeiro entender o porquê. Por que esses coágulos se formam? E mais importante ainda, em quem eles se formam? Quem é o paciente de risco? E a resposta para essa pergunta está aqui, na famosa tríade de Virchow. É incrível pensar que um conceito lá do século XIX ainda é a base de tudo que a gente entende sobre trombose, né? É um pilar. Basicamente, a gente precisa de um ou mais desses três elementos para a tempestade perfeita acontecer. Estase venosa, ou seja, o sangue fica meio parado, lesão no vaso sanguíneo, na parede dele, e um estado de hipercoagulabilidade, que é quando o sangue engrossa, fica mais propenso a coagular. Juntou isso, o risco de formar um trombo vai lá para cima. Agora, como a gente traduz essa tríade para a beira do leito? Simples, procurando ativamente por estes fatores de risco. É uma regra de ouro. Dificilmente se pensa em TEP num paciente sem nenhum fator de risco. Então, o que a gente tem que buscar na história clínica? Imobilização prolongada, cirurgias recentes, principalmente as grandes como as ortopédicas de quadril ou fêmur, câncer ativo, um histórico prévio de TVP ou TEP, que é um fator importantíssimo, gravidez, pós-parto, uso de estrogênio e até mesmo aquelas viagens de avião super longas. Essa busca na anamnese não é opcional, é obrigatória. Ok, entendemos o porquê e em quem. Agora a pergunta é, como isso se apresenta? Quais são os sinais e sintomas que acendem aquela luz amarela na nossa cabeça? E aqui tem um ponto que quebra um mito que muita gente aprendeu na faculdade, aquela tríade clássica de dispneia, dor torácica e hemoptise. Olhem só a frequência real. Disparado, o sintoma mais comum é a dispneia, a falta de ar, que pode aparecer em até 80% dos pacientes. Depois vem a dor torácica, geralmente aquela dor que piora com a respiração, a dor pleurítica, e a hemoptise. O escarro com sangue, olha, é bem rara, acontece em menos de 5% das vezes. Então, não fiquem esperando a tríade clássica para suspeitar, ok? E agora uma dica de ouro, uma verdadeira pérola da semiologia. Preste atenção nisso. Chega um paciente com um quadro de falta de ar importante, agudo, mas quando a gente vai auscultar o pulmão, está tudo limpo, normal. Essa diferença, essa dissociação entre um sintoma respiratório intenso e um exame físico pulmonar pobre, isso tem que gritar TEP na nossa mente. É um padrão clássico que não pode passar batido. Beleza, agora chegamos no coração da nossa discussão, o raciocínio diagnóstico. Uma vez que a suspeita está na mesa, não dá para sair atirando para todo lado pedindo todos os exames. A gente precisa de um método, um algoritmo lógico que se baseia na probabilidade de o paciente realmente ter a doença. E o primeiro passo, antes de pensar em tomografia ou qualquer outra coisa, é transformar a nossa suspeita clínica em um número. A gente precisa quantificar essa probabilidade. E a ferramenta mais usada para isso é o score de Wells.
Importante, ele não serve para dar o diagnóstico, mas sim para nos guiar, para dizer qual o próximo passo da investigação. Olhando para o score, a gente vê que ele organiza nosso raciocínio. Ele pega os dados da história e do exame físico e dá um peso para cada um. Reparem que os itens que mais pontuam com 3 pontos cada são ter sinais de TVP e, olha que interessante, o nosso julgamento clínico de que TEP é o diagnóstico mais provável. Taquicardia, imobilização recente, história prévia de trombose, tudo isso vai somando pontos. E hemoptise? Mesmo sendo rara, ela entra com 1 ponto, porque é um achado bem específico quando aparece. E aí vem o pulo do gato. O resultado do Wells nos coloca numa encruzilhada com 2 caminhos bem diferentes. Se a pontuação der 4 ou menos, a gente classifica como TEP improvável. Nesse caso, nosso objetivo principal é descartar a doença com segurança. Agora, se o score for maior que 4, aí a gente está no caminho do TEP provável. E o foco muda completamente. A gente precisa confirmar o diagnóstico e, para isso, vamos precisar de um exame de imagem. Vamos primeiro pelo caminho mais comum, o do TEP improvável, com Wells de até 4 pontos. Aqui a meta é ser eficiente e seguro para descartar a doença. Nesse cenário de baixa probabilidade, a nossa arma secreta é o dedímero. E qual é a mágica dele? Não é para confirmar, mas sim para descartar. O dedímero tem um valor preditivo negativo altíssimo. Traduzindo, se o paciente tem baixa probabilidade e o dedímero vem negativo, a gente pode respirar aliviado, porque isso praticamente exclui TEP. Fim da investigação. Ah, e uma dica: em pacientes mais velhos, lembrem de ajustar o valor de corte pela idade. Agora, e se o dedímero vier positivo? Aí ele não nos ajuda muito. Ele não confirma nada, só nos diz que precisamos continuar investigando com o exame de imagem. Certo, agora vamos para o segundo caminho. Quem entra aqui? O paciente que já começou com uma alta probabilidade com Wells maior que 4, ou aquele que tinha baixa probabilidade, mas o dedímero veio positivo. Nesses 2 casos, a gente precisa ir adiante e confirmar ou descartar com o exame de imagem. E o exame de imagem padrão ouro, hoje em dia, é a angiotomografia de artérias pulmonares. É um exame fantástico porque ele nos dá uma visão direta. A gente injeta o contraste e consegue ver literalmente o trombo lá dentro da artéria, como uma falha de enchimento. É o exame que bate o martelo no diagnóstico. Mas, claro, nem sempre a angiotecia é uma opção, por isso a gente precisa ter outras cartas na manga. A arteriografia pulmonar, bom, essa é o padrão ouro teórico, mas é invasiva, então quase não se usa mais. A cintilografia V/Q é uma excelente saída para quem não pode usar contraste, como pacientes com alergia ou insuficiência renal. E uma outra estratégia muito inteligente é fazer um ultrassom Doppler das pernas. Por quê? Porque se a gente achar uma TVP proximal ali, pronto, o diagnóstico de tromboembolismo venoso está confirmado e a gente já pode começar a tratar muitas vezes sem nem precisar expor o paciente à radiação e ao contraste da tomografia. Ok, diagnóstico feito ou com altíssima suspeita. Agora vem a pergunta de $1 milhão, a decisão mais crítica que a gente vai tomar. O paciente está estável ou instável? A resposta para essa pergunta vai mudar completamente o nosso plano de tratamento. E essa é a grande divisão. De um lado, o paciente estável, com a pressão boa, sem sinais de choque. O nosso objetivo aqui é evitar que novos coágulos se formem e prevenir a morte a longo prazo. Do outro lado, o paciente instável, hipotenso, precisando de drogas para subir a pressão. Aqui a conversa é outra. O objetivo é salvar a vida dele agora, restaurando a perfusão. E atenção, entre esses 2 extremos, existe um grupo muito importante, o chamado TEP submaciço. É o paciente que está com a pressão normal, mas já tem sinais de sobrecarga do coração direito. Ficar de olho nesse grupo é fundamental, porque eles podem piorar muito rápido. Vamos focar primeiro no paciente estável, que é a grande maioria, felizmente. Para eles, a base do tratamento, a pedra fundamental, é a anticoagulação plena. E aqui tem um conceito importante. O anticoagulante não é um dissolvedor de coágulo, tá? A função dele é outra. É impedir que o corpo forme novos coágulos e que aquele que já existe aumente de tamanho. O próprio corpo, com o tempo, vai lidar com o coágulo que já está lá. E hoje a gente tem ótimas opções. As mais usadas de cara são as heparinas de baixo peso molecular, como a enoxaparina, e os anticoagulantes orais diretos, os DOACs, que são super práticos. A varfarina ainda tem seu papel, claro, principalmente em situações específicas, mas ela é mais chatinha, precisa de monitoramento com INR, precisa daquela ponte com heparina, e o filtro de veia cava. Esse a gente guarda para situações bem raras, quando não se pode anticoagular de jeito nenhum. Atenção aqui, pessoal, porque isso é uma regra de segurança que vale ouro, tanto na prática quanto em qualquer prova.
jamais, em hipótese alguma, inicie varfarina sozinha num TEV agudo. Por quê? Porque no comecinho ela tem um efeito paradoxal que pode até piorar a trombose. Então, a regra é clara, começa com heparina e só depois introduz a varfarina, mantendo os dois juntos por pelo menos 5 dias e até o INR estar no alvo. Isso é fundamental. Agora, mudamos de cenário completamente. Vamos falar do paciente instável, o TEP maciço. Aqui, cada segundo conta. A abordagem precisa ser rápida, decisiva e agressiva. E vamos reforçar um conceito-chave. Maciço não tem a ver com o tamanho do coágulo na tomografia. A gente pode ter um coágulo enorme num paciente estável. Maciço é uma definição funcional, hemodinâmica. É o TEP que está causando instabilidade, que está fazendo a pressão do paciente cair, porque o ventrículo direito entrou em falência aguda. Numa situação caótica como essa, ter um passo a passo na cabeça salva vidas. Primeiro, essa instabilidade é mesmo pelo TEP? A gente precisa confirmar isso rápido. Como? Com um ecocardiograma na beira do leito. Vamos procurar os sinais de sofrimento do ventrículo direito. Dilatação, dificuldade de contrair. Achou? Ok, a causa está confirmada. Enquanto isso, a gente já vai estabilizando o paciente, dando suporte e ao mesmo tempo já aciona o time para terapia de reperfusão de emergência. Aqui, som anticoagular não adianta. É como tentar apagar um incêndio gigante com um copo d'água. A gente precisa desobstruir a passagem do sangue, e para já. As nossas armas para isso são a trombólise sistêmica, que é usar um remédio na veia para dissolver o coágulo, ou a trombectomia, que é ir lá e remover o coágulo mecanicamente, seja com um catéter ou numa cirurgia. Bom, para a gente ir fechando, vamos falar rapidamente de duas coisas importantes: o manejo da TVP quando ela aparece sozinha e o mais importante de tudo, que é a prevenção. Normalmente, se o paciente tem só uma TVP sem TEP, o tratamento é anticoagulação, ponto. Mas existe uma exceção, uma condição rara, dramática e gravíssima, chamada flegmásia cerúlea dolens. É quando a trombose na perna é tão gigantesca que o inchaço comprime as artérias e começa a faltar sangue no membro, levando-o a uma isquemia. É uma emergência vascular, e essa é a única situação em que a gente pensa em usar trombólise ou trombectomia para uma TVP. E por fim, chegamos no que talvez seja o tópico mais importante de todos, a profilaxia. A melhor forma de tratar o TEV é não deixar ele acontecer. E para isso, em pacientes internados, a gente estratifica o risco de cada um e lança a mão de um arsenal preventivo. Mandar o paciente andar o quanto antes, usar meias elásticas, compressão pneumática e, claro, a anticoagulação profilática para os pacientes de maior risco. É isso que, no fim do dia, mais salva vidas. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Hoje a gente tem uma tecnologia incrível, tomógrafos super rápidos, anticoagulantes modernos, mas no final das contas, qual continua sendo a ferramenta mais poderosa que a gente tem para diminuir a mortalidade por TEV? Não é nada disso. A ferramenta mais crítica continua sendo a nossa mente, é a nossa capacidade de suspeitar, de diante daquele paciente com falta de ar, pensar na possibilidade de TEP. É essa suspeita clínica que dispara todo o processo, que bota a engrenagem para rodar e que, em última análise, salva a vida do paciente.